Oi, Fúvio, Marcela, Aninha, Cris, todas de volta. Ai, gente, quando começa as lives para falar da luz, sempre acontece isso. Pra mim deu pane aqui. Pois é, Ana, eu não sei o que acontece. Às vezes, assim, é raro, mas acontece sempre, sabe? Quando se fala da luz, é impressionante como tem interferência. Quando eu falo de espiritualidade, muitas vezes o meu Instagram dá pane. Isso é muito normal nas lives, né? Mas continuamos aqui. Bom, para quem chegou agora, né? E não me conhece muito aqui, sou Roberta Schirman, 44 anos, falo de São Paulo e venho falar para vocês sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre um processo muito profundo que eu faço com o meu mestre, Juan de la Luz, um mestre colombiano, que faz um trabalho incrível, onde tem o dom na voz dele de nos levar a um estado vibracional que a gente chama de multidimensionalidade, um estado elevado, onde a gente tem uma guia dos seres de luz, né, que são seres que estão já em elevadas dimensões de consciência, e a gente aprende muito nesse processo, né, onde eles nos trazem informações. Então, essas manhãs eu vou trazer uma informação de uma imersão quântica e vou seguir falando um pouco do tema, né, da imersão. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre amor próprio. Não esse eu estava falando, né, porque cortou aqui, mas eu sigo falando. Não é desde esse amor que a gente está acostumada a achar que a gente se ama, porque a gente se cuida, a gente coloca uma roupa bonita, né? Não, é um amor realmente o quanto a gente olha amorosamente para nós mesmos, né? E foi realmente foi nesse processo que primeiro eu vi que eu não me amava, né? Todo mundo me achava uma mulher, eu vou falar um palavrão aqui, uma mulher foda. Nossa, Roberta, mas você é uma mulher foda. Ontem mesmo eu escutei de uma pessoa que estava aqui comigo e ela falou, nossa, eu contando os meus desafios que eu já passei, né? Que eu tentei, né, o suicídio várias vezes. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha eu cheguei a precisar de usar maconha, porque eu tinha síndrome do pânico, não queria mais tomar Frontal, Rivotril, todos esses remédios. E aí eu comecei com 38 anos a usar para não ter pânico. E aí eu falava para ela trabalhava numa outra empresa comigo, de marketing de relacionamento, e ela falava, nossa, quem te via no palco, né, fazendo palestra para milhares de pessoas, falando de empoderamento feminino, falando tanta coisa, não sabia que quando eu saía do palco, eu tinha que pegar lá minha canetinha de THC pra, soltar, porque eu começava a chorar e eu entrava em pânico, pra entrar no palco, pra sair do palco, pra acordar, pra tudo, porque eu era ausente de mim, né? E tantas coisas, né? Eu era viciada em más relações, né? Eu tinha o famoso dedo podre. Todo mundo, Roberta. Meus irmãos chegaram pra mim uma vez e falaram, Roberta, amor não é pra você. Não adianta, casamento não é pra você, relacionamento não é pra você. Desiste. Bom dia, Everton. Desiste, Roberta, desiste, não é pra você. E quase eu acreditei. Na verdade, o amor que não era pra mim, porque eu estava distante, eu não me amava. Eu estava distante do meu próprio amor, eu não me abastecia do meu próprio amor. Eu esperava que os outros me enchessem. Eu esperava que os outros me dessem amor. Eu esperava que os outros fossem fazer por mim aquilo que eu tinha que fazer por mim. Então eu era cheia de carência, de dependência, menos amor. Porque como que você dá para o outro aquilo que você não dá para você mesmo? Como que você dá para o outro aquilo que você não tem?
E aí eu entrava em relações, eu estava tão baixa de energia que eu atraía, porque nós somos energia, eu atraía relacionamentos conturbados, tóxicos. Às vezes não é nem que a pessoa era uma pessoa ruim, mas a correspondência com a minha parte tóxica, com a parte tóxica da pessoa, criava um relacionamento tóxico. A minha toxicidade com a da outra não dava ruim, como diz o outro. Dava ruim, era situações assim que eu me colocava de carência e dependência, eu aceitava determinadas atitudes porque eu não me amava. Alguém se identifica? E eu atraí, né, desde a minha infância, eu tive sempre uma dificuldade com relacionamento com o masculino. E aí vem, lógico, que daquela menina interior que não curou, né? Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com o meu pai, linda com o meu pai, graças a esse processo quântico, graças a essa cura que eu fiz, né? E o que aconteceu? Por exemplo, meu pai é uma pessoa muito forte, uma pessoa alemã, né? Uma criação muito rígida. Meu pai, um grande empresário, onde conseguiu conquistar materialmente muito, né? Uma posição de status aí. Só que veio, né? Eu tenho no meu DNA de guerra, de escassez. Então, tudo isso a gente traz na nossa herança genética, não só... quando você vai no médico, o médico falou, teve câncer, você tem que cuidar para propensão a câncer. Gente, não só as doenças, a gente traz as doenças emocionais dos nossos pais, dos nossos ancestrais. A gente traz todas essas marcas no nosso DNA. Né? Então, meu pai, minha família vem com DNA de guerra. Meu pai é uma pessoa que conquistou para provar, né, que podia. E ele, com o dinheiro, com a matéria, conquistando a matéria, ele dominou o mundo externo, né? Não interno, porque a gente se perde de nós mesmos. Mas de forma inconsciente, tá, gente? Quando eu falo do meu pai, quando eu falo das pessoas, hoje eu já tenho muito bem curado isso, né? Eu já não culpo, eu culpei a vida inteira meu pai, a minha mãe, todo mundo, menos eu. É muito mais fácil o nosso ego culpar o externo. E é esse que é o papel do ego. Ele transita entre vítima, eu sou a vítima da situação, ou eu sou a culpada. Então, quando eu atuo de uma forma que, né, eu sou vítima, mas aí eu atuo de uma maneira que depois eu me culpo, né, o ego vai lá, dá a chibata na mão pra gente bater e se culpar, ficar se martirizando. E eu transitei a minha vida inteira nesse lugar, entre vítima e culpado. Então eu era ovelha negra, né, inconscientemente eu criava situações pra ser a coitadinha, mas ao mesmo tempo a ovelha negra pro meu pai, pros meus irmãos, pra todo mundo, pra que eu fosse... tivesse uma justificativa. Então eu culpava todo mundo. Então pela vida inteira eu culpei meu pai. Mas quando eu falo aqui, tá, gente, não é fazendo de um ou outro algum personagem, é dizendo como foi, tá? Porque cada um, como diz o meu mestre, cada um vive a sua própria batalha interna. Cada um tá liderando sua própria batalha interna. Cada um tá agindo desde a sua consciência ou inconsciência. E tá tudo bem. Não quer dizer ao outro, quer dizer a você. Como você relaciona com essas partes do outro? Como você enxerga? Porque o que você enxerga é o que tá dentro de você. É isso que a gente vai falar aqui. De pegar a responsabilidade, que é como eu olho. Eu tenho que curar o meu olhar. Né? E para eu curar o meu olhar, para eu limpar o meu olhar, eu preciso curar essas sombras. Então, meu pai, quando eu tinha 4 anos de idade, ele se separou da minha mãe. Durante a minha festa de aniversário, ele foi lá, tirou tudo, ele achou, né, dentro da inconsciência dele, que não, eu não vou, né, pelo menos não vai fazer drama.
E durante a festinha foi lá, tirou as coisas. Quando a gente voltou, não tinha mais nada da casa dele, lá em casa dele. Minha mãe surtou. Eu, com 4 anos de idade, assumi o quê? A culpa era minha. Eu, Roberta, tinha culpado. Ele ficou bravo comigo, eu fui... Porque eu não conseguia enxergar o cenário como ele é, nem olhar o lado dele, que por N motivos levou ele a sair de casa, porque não é do dia para a noite, né? São memórias que tocam, são rejeições, são carências, cada um com sua batalha interna. Então ele saiu, minha mãe surtou, sofreu, e eu cresci nesse lar desestruturado, né? Eu também, né, tenho meus relacionamentos, que eu vou falar ali. Eu nasci nesse lar desestruturado, onde o masculino era culpado, o feminino era vítima, e tantas coisas que foram acontecendo. E aí, quando eu tive as minhas experiências amorosas, que não eram nada amorosas, né? Quando eu tive meus relacionamentos com o masculino, o que eu atraí? Homens com dor, homens que agiam como meu pai, homens controladores, ou que eu controlava. Meu pai é uma pessoa com muitas posses que controlava, né? Ele era muito controlador com isso. Alemão, né, gente? Tá na genética dele. De novo, não culpo ele. Já tenho muito bem estabelecido com ele, já conversei, já tive meu processo de cura com ele. Hoje eu amo ele de paixão, hoje eu consigo dar amor incondicional. E é muito louco, gente, porque cada vez que eu encontro meu pai, eu falo com ele por telefone, me enche de amor, me enche de amor. E eu sempre lutei, né? Eu sempre quis buscar esse lugar de aceitação, que ele me amasse, que ele me valorizasse, né, que ele não me abandonasse, mas ao mesmo tempo eu criava situações na minha vida para que eu fosse a ovelha negra, porque afinal, pelo menos eu chamava a atenção dele, seja no bem ou no ruim, eu estava chamando a atenção nele. Então eu transitava muito, né? Ou eu era melhor, mas aí quando ele não... Meu pai era uma pessoa muito dura, que tipo assim, você tinha 10 no boletim, ele falava, não faz mais que obrigação. Ele não elogiava. Porque esse é como ele foi criado, né? E tem um menino aí que foi criado dessa forma e que é assim que ele fazia. E aí o que eu fazia? Eu fazia exatamente o contrário, muitas vezes, para pelo menos ele me aprovar. Então eu transitei aí numa infância muito conflituosa e com umas referências masculinas que eram erradas desde a mente, desde o ego que julga, que na verdade era perfeito para aquilo que eu precisava transcender. Eu desci aqui nessa personalidade, a gente desce já escolhendo esse pai e essa mãe e essas situações que a gente vai viver, para a gente transcender, para a gente viver o nosso propósito, viver a nossa missão. Exatamente, é perfeito, é o script. É como a gente chega numa novela com um roteiro já pronto, sabe quando é artista, que você vai lá e você já sabe o roteiro pronto, você veste um personagem aqui nessa matéria, já sabendo, só que a gente fica inconsciente, esse roteiro pronto do que a gente vai viver aqui. E é justamente perfeito para o desfecho que a gente vai ter, não é? A novela não já vem escrita até o final, com um desfecho perfeito, final feliz? Pois é, às vezes não é tão feliz aqui, mas é aquilo que a gente precisa viver, porque a gente não tem consciência do que a gente já viveu em outras vidas e o que a gente pré-estabeleceu para viver aqui, como missão, como propósito, a nossa tarefa aqui, né? Afinal, a gente vive uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais, não é o contrário. A gente vive uma experiência humana, né? Então, essa vida aqui é pra gente se conhecer. Essa vida aqui não é pra ficar só trabalhando, comendo, viajando, festando. Sim, é pra desfrutar, mas se conhecendo. Essa vida aqui é pra que a gente reconheça quem nós verdadeiramente somos. Como que eu faço isso? Desconstruindo aquilo que eu construí
desde o meu ego, desconstruindo aquilo que eu construí para sustentar essa personalidade que é temporal, passa. Esse corpo aqui, ele entrou nesta dimensão, ele tá aqui com essa personalidade, mas antes de eu vir nesse corpo, eu era uma essência. Eu era uma essência que veio com esse script para viver aqui. Né? Como artista que encarnou aquele personagem para fazer aquela novela, existe uma artista, uma pessoa atrás desse personagem, não é mesmo? Aqui existe uma essência atrás desse personagem, que é Roberta, que tem 44 anos, que se referencia, porque eu faço marketing de rede, eu sou uma líder disso, eu faço aquilo, eu aquilo. E a gente se perde a vida inteira nesse ego que se referencia pelo externo, pelo sobrenome. Eu fui perdida nesse lugar. Muitos anos da minha vida, 40 anos da minha vida. Há 4, 5 anos. Vou completar 45 anos, exatamente 5 anos que eu estou nesse processo. Então eu fiquei 40 anos da minha vida também transitando ali. Então se você se pega, nossa, eu tô aqui patinando a minha vida, vivendo esse personagem e me referenciando pelo externo, eu também estive ali. É um processo. Cada um tá numa sementinha ali, a gente colocou várias sementinhas na terra, cada um vai germinar no momento e tá tudo bem, não se compara, tá? Tô contando aqui a minha história. E aí eu tive essas experiências com o masculino horríveis e também muito boas, porque foram perfeitas. Horrível, quando eu falo, é desde a nossa mente, a gente tem que rotular, bom, ruim. Mas, né, quem escutasse a minha história, que eu apanhava, que eu fui molestada quando eu era pequena, fui molestada, tive um estupro quando eu era maior, apanhei, fui traída, fui roubada, fui enganada. Era o script perfeito para vítima. Vítima, sempre fui. E eu vejo que hoje, que meu ego adorava esse lugar de vítima. Ele encaixava perfeito nesse papel de mocinha que eu fazia. Mas, na verdade, eu atraí essas experiências. Eu me correspondi com essa energia tóxica desses seres, porque eles muitas vezes não são tóxicos. Lógico, não são, todos somos luz e sombra. Então, eu me correspondia e eu criava essas situações porque a gente cocria a nossa realidade. E aí eu fui vivendo. Por quê? Porque eu não me amava. Voltamos ao ponto principal. Eu não me amava. O amor próprio. Né? A importância de a gente se amar sem condição. Essa é a pergunta dos seres de luz hoje, que o mestre me deu. E é isso que eu vou falar para vocês. Como que mudou a minha vida quando eu comecei a me amar? Quando eu comecei a identificar através desse processo as partes tóxicas minhas que se correspondiam com as pessoas, com o masculino, a dor que eu tinha com o masculino. Então, primeiro eu tive que fazer uma grande cura com meu pai, como eu falei pra vocês, porque pra mim, desde o meu ego, ele era o culpado de tudo. Então, eu tive que começar a desconstruir toda essa imagem que eu tinha dele nesse processo de cura. Começar a olhar com compaixão, além da personalidade dele, e sim o menino que está lá atrás, desse personagem, desse homem forte, desse homem aparentemente forte, mas que é tão frágil. A gente não imagina como nossos pais são frágeis. Né? Esse homem forte, esse homem controlador. Ai, que lindo. Obrigada, Luizinho. Muito obrigada. E esse homem forte, esse homem controlador, esse homem foda, né? Capa de revista Veja, Exame, que eu admirava tanto. Meu pai, assim, só que ao mesmo tempo era uma admiração doentia, porque eu culpava ele, né? Mas eu gostava de estar ali, de fazer as coisas para chamar a atenção dele, né?
Eu gostava de ver ele preocupado, ele sofrendo por mim, né? Quanto eu mais aprontava, mais ele sofria, mais aí eu gostava. Olha só que loucura, né? E eu atraí muitas experiências de dor, pessoas na minha vida que deixaram marcas, não tão boas, mas perfeitas porque eu precisava viver, tá? Para eu estar aqui hoje. Então honre o seu caminho, né? Honre seu caminho, honre as pessoas, mesmo que desde a sua mente você culpe elas e não foram marcas boas, foram marcas de sofrimento, mas honre, porque cada uma delas teve um papel importantíssimo na sua jornada de evolução. Honre, agradeça, de gratidão mesmo, porque te mostraram que você precisava ir para um próximo nível, te mostravam que você precisava mudar, te mostraram que você precisava evoluir. Assim, né? Tem pessoas que tiveram marcas, eu tive pessoas que me roubaram, que tudo, e que, nossa, as pessoas, muitos chegam pra mim, Roberta, eu não sei como é que você viveu isso e passou isso, mas foi perfeito, porque se eu não tivesse essa pessoa passado na minha vida, eu não estaria hoje, eu não teria, por exemplo, essa pessoa que me roubou, eu não teria entrado no marketing de rede, eu não teria me desenvolvido como eu me desenvolvi, eu não teria estado hoje nesse processo quântico, porque afinal o marketing de rede me trouxe o processo também. Eu não seria a Roberta de hoje, eu teria ido para outro caminho. E assim, a gente tem um infinito de possibilidades para criar. Eu criei sim toda uma vida de dor por estar com uma frequência baixa, por isso que a gente fala de frequência vibracional. E essas terapias multidimensionais que eu faço como canal, ai, que bonito. Pode deixar, Luizinho, deixa inbox, manda pra mim no DM, tá? E com certeza eu vou te responder e vou te ajudar com isso, tá bom? Manda no DM, porque aqui acaba a live e eu perco as perguntas aqui. Então me deixa no DM, tá bom? Então, gente, que eu até me perdi. Mas, então assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Eu não seria a pessoa que eu estaria cumprindo essa missão. Primeiro, se eu não tivesse ido do marketing de rede, eu não teria falado em público, aprendido a falar em público e não estaria falando nessa live aqui com vocês. Então é perfeito cada situação que você vive, gente. Se você está vivendo uma situação ruim ou culpa alguma pessoa, comece a integrar com compaixão e eleva a sua frequência. Eu falei da terapia multidimensional, achei o gancho de novo. Que a terapia multidimensional, ela eleva a frequência vibracional da pessoa para poder enxergar com amor. Eu falei ontem na live, quem perdeu, tá lá gravada, sobre o drone, né? Como parece que a gente sai da emoção, isso que o mestre nos faz. Ele nos conecta a essa multidimensionalidade onde a gente consegue enxergar as coisas sem emoção, onde a gente consegue enxergar as coisas de uma forma ampla, de uma forma amorosa, porque eu estou numa vibração de amor. Então, quando eu estou em amor, eu enxergo os seres e as situações em amor. E eu consigo enxergar a situação perfeita, porque tudo é perfeito. Essa é uma frase que o mestre fala sempre. E eu falo para os meus filhos e tenho integrado em mim, porque tudo que eu repito aqui é porque eu já integrei. Tá? Eu integrei, o mestre ele repete muitas falas e a gente às vezes a gente até faz brincadeira, né? Pergunta na luz, ai, tudo é perfeito, tranquila, várias falas do mestre, te has observado, que a gente faz brincadeira, porque na verdade ele repete, ele fala, quanto mais eu repito, mas vocês muitas vezes não me escutam, porque a gente não escuta a gente mesmo. Então, quando eu falo isso é porque eu integrei, eu repito as falas dele, porque eu integrei isso em mim, né? Então, tudo é perfeito do jeito que está, nada tá diferente do que deveria ser.
E se há um infinito de possibilidades, se você não está gostando daquilo que você está se desdobrando na sua vida, você tem que mudar. Não é o teu pai, não vai mudar. A tua mãe, nem o teu casamento, o teu marido. Vai mudar quando você mudar. Aí sim. Porque você leva a vibração e você já não se corresponde com as partes tóxicas deles. E aí muda a relação. Muda a relação com o seu pai. E é muito louco, porque eu comecei a vivenciar isso. Eu escutava sempre de que quando a gente cura a nossa descendência, nossos filhos e nossos antepassados. Eu escutava isso, né? Constelação sistêmica fala, todo mundo fala. Só que eu busquei muito cura em muito lugar, muita religião, né? Eu busquei muito fora. Como diz o mestre, eu aprendi muito de muitas coisas, mas muito pouco de mim mesma, nos 40 anos. Nesses 5 anos eu tenho aprendido sobre mim mesma. É diferente, completamente. Aí a minha vida mudou, porque eu mudei, né? O olhar, eu paro de olhar para fora e eu começo a olhar para dentro. E aí mudou tudo. E aí mudou, bom dia, Vânia. Aí mudou a minha relação com meu pai, de cura. Aí eu falei para vocês aqui o quanto eu amo ele, o quanto cada vez eu tenho mais amor por esse homem, gente. Cada vez eu tenho mais amor por ele, sabe? E eu achei que não seria possível isso. E é lindo isso, porque quando eu curei dentro de mim essa relação, ele curou comigo. Então tudo aquilo que eu achava que ele pegava no meu pé, que ele me rejeitava, que ele não me amava, que ele isso, que ele aquilo, ele parou de fazer. Porque não é que ele que mudou, eu mudei em relação a ele, e automaticamente muda. Então, se você quer mudar que o seu marido, né, mude, sua esposa, seus filhos, seu chefe, mude você, comece a olhar para você. E isso tudo aconteceu, gente. E aí eu comecei a curar e aí ressignificar tudo que eu tinha de imagem. Eu comecei a iluminar as minhas sombras e eu comecei a me amar. Então foi todo um processo aqui, a gente, né, seria longo, mas eu vou falar ao longo dessa semana. Amanhã eu vou falar para vocês do meu processo com o mestre também, porque quando eu conheci o processo, nós temos uma conexão, né, de conexão essencial, né, de chama gêmea, enfim, de uma conexão muito linda, que ele veio para me despertar justamente, né, e é assim, quando você tem esse ser que te espelha tudo, teu bom e teu ruim também. Então é uma relação onde ele já sabia quem eu era e toda essa cura que eu precisava fazer comigo. E foi assim desafiador trabalhar, porque, né, eu tive uma relação de homem e mulher com ele, né, com o mestre. Então imagina, as pessoas por exemplo, tem um problema com o namorado ou com o marido e vão conversar com o mestre, vão fazer um coaching com ele, quando tem um incômodo, e ele mostra. E no meu caso, que o incômodo era ele, porque afinal era ele que estava sendo o meu masculino nesse momento e refletindo tudo isso em mim. E o mestre, ele atua justamente como um espelho para a gente olhar para dentro, porque ele tem que fazer esse movimento quântico interno para a gente ver essas estruturas, mover essas estruturas para que eu possa ver, né? Como uma piscina, você não vê quando ela tá suja, porque elas são pequenas partículas. Você tem que fazer o quê? Decantar essa sujeira para poder ver toda essa sujeira e retirar. E o mestre tem que fazer isso, ele tem que mover, né, para que você possa ver essa sujeira. E quando ele fazia esses movimentos em mim, era nele que eu atacava, né, gente? O meu ego atacava com tudo com ele. E ele era o culpado, como eu tinha, para quem que eu ia culpar?
Meu pai antes era o culpado. Quando ele fazia esses movimentos internos que eu me sentia rejeitada, eu me sentia enganada, eu às vezes eu achava que eu estava sendo traída, tudo. Não tem, muitos de vocês, se tem homens aqui, vão achar que a mulher, meu Deus, a minha mulher acha que eu tô sendo traída. Na verdade tá nela. Ou você acha que tá sendo traído, tá em você, são memórias aí que tem que limpar. Né? Muitas vezes tá sendo mesmo, mas aí é que você atraiu. Eu era também, eu fui muito traída. Mas eu atraí essas experiências, eu não sou vítima delas. Eu tinha tanto medo de ser traída, né? Porque lá no passado meu pai foi embora com uma outra pessoa e tudo, né? De novo, sem culpa dele, mas foi. Então eu tinha medo de ser enganada, de eu construir um casamento e o meu marido ir embora, de eu repetir. Porque estava na minha célula. E tudo isso se moveu no meu relacionamento. Mas tudo isso acontece porque a gente não se ama. A gente entrega tudo pro outro. A gente faz tudo pro outro. Mas a gente não cuida da pessoa mais importante. Ó. A gente não prioriza a pessoa mais importante. Ó. Você. E eu não estou falando de egoísmo. Então, gente, é uma linha muito tênue, tá? Entre egoísmo, entre submissão, entre você entrar num relacionamento e fazer tudo. Hoje eu faço de forma incondicional quando eu quero fazer. Quando realmente a minha energia, eu cuido da minha energia, eu não faço nada mais que eu, dentro de mim, não tenha vontade, não sinto no meu coração que deva ser feito. E quando eu faço de forma amorosa, de amor incondicional. Eu dou o meu amor sem condição. E o não, muitas vezes, a gente dizer, é justamente cuidar da sua energia. Eu não era uma pessoa que eu não sabia dizer não. Eu não sabia dizer não porque eu tinha que ser aprovada, eu tinha que ser amada, eu tinha que ser respeitada, eu tinha que ser aprovada e validada. Então, muitas vezes, olha só, vou dar um exemplo aqui. Em casa, eu recebia visita, e aí eu fazia tudo para todo mundo, saía que era só o pó da gaita, como diz lá no sul, né? Quem é do sul sabe. Só o pó. Porque, gente, eu não queria fazer aquilo. Tipo, o próprio mestre me colocou em situações que ele enchia a casa, ele começava a chamar gente. E aí eu falava, meu Deus do céu, eu tava morando num apartamento pequenininho, numa época aqui do meu processo, que eu vou contar tudo pra vocês aqui nessas lives, tá? E aí teve uma época que dentro da minha aprovação, né, que eu tive que perder tudo pra construir tudo de novo. Gente, eu desconstruí tudo do zero, tudo. Eu vou falar para vocês sobre financeiro, eu vou falar sobre vocês sobre amoroso, né, relacionamento que eu tô falando aqui. Eu vou falar tudo nas lives, tá? Então, aguarde e confie. E vem aqui com a gente. Comigo, né? Mas tem um monte de gente aqui, queridos, acompanhando. Então, o mestre me trazia um monte de gente e eu falava, meu Deus do céu, mas fazia. Aí ele me chamava para canalizar, porque ele tem esses encontros, esses momentos de canalização, eu tinha que atender as pessoas, eu não canalizava, eu não me priorizava, eu tinha que suprir a expectativa das pessoas. Quem tá aqui que vive suprindo as expectativas dos outros? Eu tinha que suprir, eles estavam na minha casa, então eu tinha que dar comida, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que as coisas estarem perfeitas, a minha essência é perfeita, amorosa, mas a minha personalidade é perfeccionista, alemã. Eu fui criada, eu estudei na Suíça, de uma escola para meninas, para receber perfeitamente. Ai de mim, se não recebesse, se não tivesse um paninho no pão, as coisas organizadas. Gente, era desesperador e eu sofria, me mutilava com isso, porque eu não queria fazer aquilo, eu não convidei aquelas pessoas, amo aquelas pessoas, mas dentro de mim eu julgava o que o mestre está trazendo um monte de gente aqui, na verdade estava me botando em prova. O meu equilíbrio. E aí eu não canalizava, e aí minha frequência ia baixando. Lógico, eu tinha ele do meu lado para depois, à noite que eu estava explodindo, a densidade
saindo, eu tremia, não conseguia dormir, porque eu me contaminava. Ele segurava na minha mão, me subia na luz, eu canalizava, eu fazia uma personal e eu conseguia, então, enxergar com amor. Ele me dava a experiência e depois me mostrava onde que eu caí, sabe? E aí eu via que eu não tinha me priorizado, eu não tinha parado o tempo mais precioso. Hoje pode vir o que for, eu canalizo. Tem pessoas aqui que convivem comigo, que estão aqui na live. A Vânia sabe, tá aqui. Eu paro o que for para canalizar. Eu falo, amiga, espera um pouquinho que eu preciso canalizar. Eu canalizo. E eu falo, quando eu não canalizo, eu falei, putz, não canalizei. Eu só sinto a diferença em mim. Porque a minha energia é onde me abastece dessa fonte divina. Onde eu reconecto com a minha essência, solto essa personalidade dual e simplesmente sou um canal. Eu me descarrego dessa densidade, dessa tridimensão. Sim, ele é um mestre espiritual, ele era meu esposo. Eu vou contar tudo aqui nas lives. Eu tive que me separar também para poder aprender sobre o desapego, sobre o amor verdadeiro, sobre o amor que quando a gente casa, a gente coloca um monte de rótulo e a gente busca uma posição, mas que a primeira coisa que sai do relacionamento é o amor, porque você não tá tendo por você, como que você vai dar pro outro. Eu vou falar tudo isso aqui, tá? Já passou, a gente já tá, eu vou falar mais 5 minutinhos e acabou, e eu falei que ia falar meia hora. E são 50, quase 45 minutos já. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu vou continuar com isso do meu relacionamento com o mestre e como eu aprendi a me amar justamente me separando, né? Que na verdade não existe uma separação, existe uma separação de corpos, mas o coração tá sempre unido, né? A essência ela é uma só. Eu vou falar para vocês. E aí, eu tava falando sobre, né, então quando o mestre me conectava à noite, que eu recebia, eu ia canalizar, eu falava, nossa, eu não me amava mesmo, eu não priorizei meu tempo, sabe? Tudo bem você dar o melhor, você dá o seu melhor, dentro da condição que você tem. Agora, suprir a expectativa dos outros, gente, você só vai se frustrar. Isso é do ego, querer suprir expectativa. Você entrega o seu melhor. O que o outro interpreta... As minhas gatas aqui, ó, chorando. O que você faz, o que o outro interpreta é dele. E eu tive que aprender a me abastecer, a cuidar da minha energia, cuidar do meu amor, cuidar comigo. Né? Hoje, eu já falei pra vocês, eu usava um unhão assim, preto, o cabelo pintado, branco, um cilhão, toda montada. Gente, não é nada contra quem usa. Só que eu comecei a desconstruir esse personagem. Então, nesse meu processo, eu tirei o cílio, eu tirei a unha. Gente, muito louco, porque eu fui fazer a primeira massagem no mestre num retiro que eu fiz na Colômbia. Eu fui fazer uma massagem nele, né? Ele tava ali... E assim, na frente de todo mundo tal, e começou a cair as minhas unhas postiça preta, caiu nas costas dele. Eu tinha acabado de fazer, eu falei, como assim? Ficou uma, ficou outra. Era tudo sinal para eu desconstruir. Foi lá no portal, a energia do portal é tão forte que revela tudo. Eu vou falar para vocês aqui nas lives também, um dia só de portal dimensional. Quem quer saber mais, eu tenho muita live gravada ali no meu Instagram, tá, gente? Então assistam, tem sobre o portal, eu tenho várias. Tenho várias sobre vários temas. E aí eu fui tirando a unha, fui tirando o cílio, fui parando de pintar. Faz 3 anos que eu não pinto mais o meu cabelo, é natural, ó, tá os brancos aqui e tá tudo bem, né? Eu tô natural, só a lente que eu botei, né, gente? Que tudo bem, também amor próprio, né? Não é, de novo, quem usa cílio, quem usa unha, não tem problema. O problema é que você muitas vezes está se mascarando e não aceitando o que vê. Então você cria para cada vez mais um personagem e você nunca está satisfeita com aquilo que vê. Porque aí você muda, mas ainda não está feliz. Aí você coloca isso, ainda não está feliz. Aí você muda o guarda-roupa, aí você ganha dinheiro, mas ainda não está feliz. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Eu vim de uma família assim.
E hoje eu tenho vivido o melhor. Eu tenho sido referência para os meus irmãos, para minha madrasta, para o meu pai. Hoje eu tenho uma relação linda com meu pai. Ele vê o amor em mim. Ele sabe que eu tô com ele é porque eu tô com ele. Eu quero estar com ele. Eu amo ele. Eu olho no olho dele em energia limpa. Hoje eu gero a minha energia energia limpa, incondicional. Hoje eu sirvo, mas primeiro eu. Eu não sirvo quando algo dentro de mim não está confortável. Primeiro eu dou amor a mim. Primeiro eu cuido da minha energia, primeiro eu canalizo. Primeiro eu cuido de mim, eu me amo. Sabe? Eu me amo para poder amar